Estou aqui com o André Seixas, que é conselheiro do Orçamento Participativo da Restinga. André, nosso hospital da Restinga, então, pronto, essa primeira fase, que é a unidade de pronto atendimento hospitalar, a emergência, não só a emergência, né, como só mudou a emergência para o hospital, não, temos uma estrutura muito maior de atendimento. É claro que nesses primeiros dias vão haver ajustes, isso é normal, faz parte do processo, a mudança faz parte do processo para o desenvolvimento da nossa sociedade e é claro que existem essas adaptações ainda a serem feitas. Muito bem, porém nós temos essa questão muito importante que é o entorno do hospital, a questão da mobilidade urbana. Como é que as pessoas vão chegar até o Hospital da Restinga e Extremo Sul? Porque não estamos falando apenas da Restinga, estamos falando de Belém Novo, Lamy, Ponta Grossa, né? Então nós temos essas questões importantes que nós vínhamos já comentando, que são os ônibus, são os táxis, lotações, a questão da sinalização e vocês do Orçamento Participativo então se incumbiram de organizar uma conversa com o secretário, né, Capelari, e estamos aqui hoje. Queria que então tu falasse para quem está nos assistindo essa vinda hoje aqui até a Prefeitura para conversar com o diretor-presidente da IPTC sobre essas demandas. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, nós do Orçamento Participativo, nós tínhamos uma preocupação grande com a questão viária e do entorno do hospital. O hospital é um hospital de primeiro mundo, muito bem equipado, claro que nós temos preocupação de quantos médicos a mais do que o próprio pronto atendimento vai ter, mas eles dizem para nós que isso vai ser durante o tempo. A gente acredita nisso, mas eu quero ver quanto mais médico, melhor, quanto mais enfermeiro, melhor. Agora, quanto à questão viária. Nós temos lá em 2006, 2007, quando foi levantado aquele mastro com a bandeira do hospital lá perto do Meneghetti, que era o primeiro local, existia uma promessa de um forte trabalho da IPTC para colocar uma linha circular Belém, o Hospital Restinga, inclusive sendo da Carris. Nós não escutamos mais isso ser falado. E o conjunto do que isto acarreta, de quando viesse lotação seria, da questão toda do entorno. Bom, o hospital está pronto, já está operando desde ontem, e a gente segue tentando conversar com a IPTC. Nós já fizemos umas 2, 3 conversas com o secretário Capelari. Hoje ele pediu para ir para o FROP, através da nossa reivindicação que ele fosse. Ele confirmou ontem, durante o dia, que ele vai estar presente no FROP quinta-feira, agora dia 3. Hoje ele está aqui no Paço Municipal, aqui na antessala do Gabinete do Prefeito, já abrindo parte de tudo que está rolando. Nós queríamos que a PTC mantivesse a promessa lá de 2006, 2007. Ele está reformando. O que a gente queria era um circular Belém Restinga, a PTC está dando. Nós não íamos abrir mão da promessa feita lá atrás, porque não era uma promessa eleitoral, era uma promessa para a comunidade Restinga. E a gente, todo o tempo, o FROP da Restinga, o AP, ficou batendo. Nós reivindicamos para ele a questão do entorno ali da Ignias Fagundes até o Rincão, até a quinta unidade, até o Dunga, que vai ser o pior problema. Tem problema na via, no asfalto, tem problema de segurança, tem problema de iluminação, tem problema da sinalização. O que nós estamos pedindo? Estamos pedindo quebra-mola antes e depois do hospital. Estamos pedindo reforço da iluminação, que a DIP, que é da ESMOV, reforça essa iluminação. Estamos pedindo um sistema completo de placa e de sinalização para aquela área que é perigosa. Estamos solicitando ao gabinete prefeito, junto com a PTC, junto com a governança, que a gente interaja com o governo do Estado, com o 21º Batalhão, para que reforce o policiamento, que é uma área de conflito, é uma área de pouca segurança ali. Mas, basicamente, qual era a nossa preocupação? As pessoas vão doentes, com bronquite, com problema de cardíaco, uma série de coisas, mas precisava ônibus. Bom, nós queríamos a alimentadora. O secretário Capelari acaba de garantir que o nosso pedido desde 2006, 2007 vai ser atendido.
ele vai estar nos explicando agora. Nós queremos o final da linha da lotação, como foi prometido no hospital, e a gente sabe que está liberado já para assinar, então a gente não quer isso para dezembro, quer no máximo no meio do mês de julho. A gente está assinando, a prefeitura está assinando com a empresa que vai ter a lotação da Restinga para o centro e que o terminal seja lá. A gente quer esse conjunto de obras e áreas e de serviços que tem ali. É importante também a criação de um ponto de táxi. Numa correria ou outra, a gente precisa ter táxis ali. Tem ali, perto do antigo Banrisul, ali perto da Janinha, tem, mas a gente precisa de um ponto de táxi lá. Eles nos dizem que não dá para ser um ponto fixo bom, mas se tu tiver movimento que vai ter e tiver um ponto livre, os táxis vão vir para a Restinga. E isso vai ser bom também para a Restinga. Então, a gente são reivindicações. É um circular que seja, não seja de hora em hora, seja menos. Queremos o final da linha rápido, né? E que a gente quer ver assinar isso. Queremos toda a obra, a questão de infraestrutura, inclusive nós estamos apontando que na zona de emergência, ali na frente da emergência, não dá para deixar a João Antônio dessa forma, vai ter que alargar, vai ter que criar uma baia, vai ter que ligar um recuo ou uma rótula ali. Então, essas reivindicações nós estamos fazendo. O secretário Capelari está garantindo que agora, quinta-feira, às 19 horas, no CAR Restinga, no auditório, ele vai estar presente, vai apresentar esse conjunto e já amanhã, na quarta-feira, nós vamos estar de manhã com toda a equipe técnica da EPTC, da SMOV e o FROP da Restinga. Vamos estar convidando vocês e convidando toda a comunidade da Restinga para estar lá já, na João Antônio, entre a Ignez Fagundes e a Udunga, para a gente estar junto com eles, propondo e fazendo com que as obras já comecem. Maravilha, nós vamos conversar então daqui a pouquinho mais com o secretário Capelari, que vai estar respondendo a todas essas questões aí, né? E dizer que é isso aí, temos que realmente fazer essas reivindicações. Na verdade, já eram coisas que já deveriam estar planejadas, mas a gente sabe que as coisas, às vezes, acabam não andando da forma como deveria ser. Tivemos um evento que foi a Copa do Mundo em Porto Alegre, sabemos que os olhos da Prefeitura estavam realmente todos voltados para esse evento, mas aguardamos, esperamos aí que as coisas sejam feitas e sejam feitas de uma forma rápida, porque a nossa comunidade realmente precisa ter esse acesso rápido, com segurança, para o hospital, né? Então vamos aguardar agora para conversar com o secretário Capelari. Então na quinta-feira, às 19 horas, no CAR Restinga, o secretário então vai estar lá conversando com a comunidade, com toda a equipe, para poder estar então conversando e trazendo mais essas informações. Quero te agradecer, André, então, por estar aqui conosco, por ter nos chamado também para estarmos acompanhando aqui, porque foi uma questão também que a gente bateu bastante, vem acompanhando, né? E é isso aí, vamos aguardar então para que as coisas transcorram como tem que ser. Queria agradecer, Márcia, a presença da TV Restinga. Não só a gente convidou vocês para estar junto aqui, garantimos que a imprensa vai poder entrar, chamamos todos os órgãos de imprensa da comunidade da Restinga Extremo Sul. Vocês estão aqui. Vocês estão interessados, a gente agradece a vocês, a comunidade da Restinga agradece poder estar divulgando isso na web e dizer que vocês pelo menos vieram. Maravilha. Então, daqui a pouquinho, então, a palavra do secretário, então, Vanderlei Capelari, diretor-presidente da EPTC. Fique com a gente. Ok, então, aqui com o diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, que vai responder, então, para nós essas dúvidas, então, da comunidade, que nós estamos aqui hoje, junto com os conselheiros, né, do Orçamento Participativo da Restinga. Diretor Capelari, então, em relação a essas reivindicações da comunidade, o hospital pronto, e agora precisamos então desse entorno, né? A questão das linhas de ônibus, a questão das lotações do táxi. Quero então que o senhor diga para a nossa comunidade, para quem está nos assistindo, o que está sendo feito, organizado então pela EPTC para essas melhorias do entorno do hospital. Bom, primeiro é um equipamento, né, eu acho que de extrema importância, né, para a Restinga e para a cidade de Porto Alegre, porque há muitos anos não se tem uma obra nova como essa, um hospital novo na cidade, né, e nós viemos discutindo desde da concepção do projeto do hospital, o que nós faríamos, né, em termos de atendimento da população, que permitisse que ela tenha acesso ao hospital, né, o serviço de saúde que o hospital vai prover, né, e então a partir já do dia 3 nós vamos ter uma linha circular, né, que começa a operar às 6 horas da manhã e vai até às 23h20, né, com intervalos de 40 minutos, então uma linha circular de Belém Novo até o Hospital da Restinga, atendendo toda aquela população
né, que tem necessidade de usar o serviço do hospital, então uma linha circular. Isso, não, a linha normal, preço da tarifa R$ 2,95, né, normal, uma operação normal, é uma linha com um itinerário bastante grande, então atendendo, fazendo essa ligação, né, entre o bairro Belém Novo e a Restinga. Nós, a partir já de amanhã, estamos com uma equipe de várias secretarias que farão um processo de análise e execução praticamente imediata de uma série de sinalizações. Na João Antônio da Silveira nós vamos ter controle de velocidade ali, porque é onde o pedestre vai poder acessar ali e a área de acesso da emergência do hospital. Então nós vamos ter ali 2 lombadas físicas, 2 quebra-molas e em breve também estaremos implantando um semáforo de pedestre com acionamento manual ali para o pedestre ter segurança de travessia, né? Vamos ter um ponto de táxi, primeiro, ponto livre, né, que nós chamamos que é o local sinalizado para que os táxis possam permanecer no local ali e aguardar passageiros e levar passageiros, né, até o hospital. E também estamos na fase final agora, no máximo na próxima semana estaremos assinando o contrato com o consórcio vencedor da lotação da Restinga, e o terminal também está previsto do lado do hospital, então isso já foi previsto lá no próprio edital, quando nós publicamos o edital, e isso já foi para mais de 2 anos, então, né, para mostrar para a população da Restinga que a gente tem realmente um planejamento a longo prazo, né, com a vinda do hospital, né, e vamos estar acompanhando toda a operação do transporte. Nós temos ali a questão do atendimento da madrugada, né, e agora, inclusive, os conselheiros do orçamento participativo nos disseram que o madrugadão Restinga não está indo até o hospital e ele vai ter que ir, então nós vamos imediatamente colocar a fiscalização lá para que o madrugadão também tenha acesso até o hospital. Então quem precisar de atendimento durante a madrugada da emergência do hospital vai ter transporte, né, até o hospital. Então nós vamos estar acompanhando junto com o Conselho do Orçamento Participativo e os conselheiros da Restinga, exatamente para que a gente possa acompanhar, né, esse processo de início de operação do hospital, para fazer ajustes, né, melhorar a questão da sinalização em algum ponto, mas primeiro é importante que o hospital comece a operar, a gente tenha a noção da demanda. Nós recebemos alguns dados, né, do Hospital Moinhos de Ventos, do gerente que é designado lá do hospital para cuidar lá do hospital da Restinga, né, um número previsto, mas é necessário fazer esse acompanhamento. Às vezes a gente tem um número de atendimento previsto, mas sempre vai mais de uma pessoa, né, às vezes vai até 3 pessoas para acompanhar o familiar até o hospital, então a gente precisa ter esse número de pessoas que vai até o hospital para dimensionar a linha. Então a linha começa dia 3, às 6 horas da manhã, com partida de Belém Novo e também partida do hospital, né? E de 40 em 40 minutos tem uma linha circulando entre Restinga e Belém Novo para atender a população. Certo, então só para a gente deixar bem claro, a partir do dia 3, quinta-feira, dia 3, então esse ônibus circular começa das 6h40 da manhã até às 23h20. Às 23h20, né? As obras do entorno ali da questão da sinalização, essa semana, junto com a SMOV ali, fazendo esse trabalho, correto? Isso, amanhã, inclusive, convidar a TV Restinga para fazer, se quiser acompanhar, nós vamos ter uma vistoria lá no local conjunta entre os técnicos da IPTC e mais os técnicos da SMOV, né? Boa parte das definições serão implantadas ainda amanhã, outras na quarta-feira, antes da data oficial da inauguração do hospital, que é dia 3, né? Para que, por exemplo, tenha controle de velocidade na João Antônio da Silveira, que é uma área de risco ali, e o pedestre vai usar muito ali, porque muitas linhas que fazem conexão entre a Restinga e a Lomba, né, a boa parte da Lomba deve usar, inclusive, o serviço do hospital, então essa conexão vai ser importante. Então ali, bem onde terá a entrada, né, da emergência do hospital, não vai ter ali 2 lombadas físicas, 2 quebra-molas, para que haja um controle efetivo de velocidade, né, porque ali o pedestre precisa, né, de uma redução da velocidade para ter segurança na travessia. E também, né, vamos trabalhar o mais breve possível, talvez já na sexta ou no sábado, estaremos implantando um semáforo ali, uma sinaleira, né, para também dar segurança para o pedestre. É uma questão da segurança, com certeza, ali para quem vai estar acessando, né? E uma outra informação, secretário, que o senhor falaste, que é bem importante de deixar frisado, então as nossas lotações
já está sendo assinado então o contrato, né, com a empresa, e quando efetivamente começamos a ter o serviço? Existe assim essa data, esse período entre essa assinatura e o início da operação? Bom, na verdade, o edital ele dá até 120 dias para iniciar a operação. Mas nós, como já temos definido, todos os processos já estão julgados, né, e não há nenhum impedimento hoje para a gente assinar o contrato, nós vamos chamar a empresa vencedora, né, e tenho certeza que no máximo em 90 dias nós teremos o início da operação a partir da assinatura. Então, se nós assinarmos semana que vem o contrato, vamos contar aqui com o telespectador, julho, agosto, setembro. Final de setembro, início de outubro, nós teríamos já o início da operação da lotação. E não há nenhum outro empecilho que possa vir atrasar essa assinatura? Já foi tudo resolvido judicialmente? Bom, todas as tentativas dos concorrentes que perderam a licitação já foram negadas no judiciário. Né? Em princípio, não haverá nenhum tipo de impedimento. Claro que pode haver, mas eu acredito que isso não venha a ocorrer, porque vários processos já tiveram tramitando no judiciário e todos eles já foram superados. Então, agora, eu acredito que está tudo resolvido, né? Transcorreu o processo demorado, nós iniciamos, como a TV Restinga acompanhou, em 2011, né, para a população saber que foi uma batalha, né, com a participação de toda a população da Restinga que acompanhou esse processo, que inclusive se manifestou no próprio judiciário, quando teve 2 liminares no judiciário, bloqueando o andamento da licitação, né, muitos e-mails vieram da população da Restinga para o judiciário pedindo para que agilizasse, inclusive quando eu estive lá falando com a desembargadora que estava com o processo da lotação, ela me disse, olha, eu tenho recebido muitos e-mails, muitos pedidos, né, da população da Restinga para que ela pudesse julgar o mais breve possível e nós pudéssemos disponibilizar o serviço de lotação para o bairro Restinga, que é uma demanda para mais de 10 anos que a população já vem demandando. Então, isso é importante e isso está praticamente com os dias contados para a gente botar o serviço de lotação na Restinga. Ok. Quero agradecer então aqui ao diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, pelas palavras. Então, nossa comunidade pode então aguardar que as providências já estão sendo tomadas, tanto na questão do ônibus, que vai fazer então essa ligação do extremo sul Belém Novo até o hospital, a questão também dos ônibus, né, os circulares que passam da Restinga até o hospital, a questão do ponto de táxi, né, que vai ser um ponto livre, e também uma demanda aí de muitos anos, que a gente acabou de falar, da questão das lotações. Então, logo em seguida ao contrato assinado, em um período aí em torno de 90 dias, aguardamos que esteja tudo concretizado. Secretário, muito obrigado então pelo seu tempo, por termos recebido aqui com exclusividade, para que pudéssemos, né, falar então para a nossa comunidade. Como nós estávamos comentando, recebemos muitas informações, e também o pessoal nos cobrando, nos perguntando muito, né? Então nós sentimos que era necessário vir aqui para conversar e passar para a nossa população esses esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor e bom trabalho. Obrigado, bom trabalho a todos. Eu acho que a TV Restinga faz um grande trabalho comunitário lá, no sentido de passar as informações corretas e oficiais para toda a população da Restinga e arredores, que ela com certeza atinge além da Restinga. Então, nós agradecemos o espaço e um abraço a todos.